Guajajara, Yanomami, Runicuim, Pataxó. Hoje existem pouco mais de 1.600.000 pessoas autodeclaradas indígenas vivendo no Brasil. Essas pessoas pertencem a mais de 266 povos que falam mais de 160 línguas e têm hábitos e tradições muito próprios. Uma parte dessa população vive nas cidades, mas uma parcela importante mora em uma das mais de 700 terras indígenas que existem no país. Pois é, a menor dessas terras indígenas é justamente a terra indígena Jaraguá. Trata-se de um território demarcado que tem mais ou menos o tamanho de 2 campos de futebol e que fica ali na região norte da cidade de São Paulo. E é para lá que a gente vai hoje. Bora lá? Bom, hoje o Brasil reconhece que os povos indígenas têm o direito originário sobre os territórios que eles tradicionalmente ocupam. Ou pelo menos é isso que está na lei. Mas nem sempre foi assim, Rafael. Até 1988, os indígenas brasileiros não eram considerados cidadãos plenos. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Esse que a gente viu agora é o Ailton Krenak, escritor indígena. Em 1987, o Ailton fez esse discurso na então Assembleia Nacional Constituinte. O Brasil saía de uma ditadura militar que perseguiu e matou os povos originários. E na época já se discutia a criação de uma nova Constituição Federal. É isso. O Ailton, na época, liderava uma organização que justamente cobrava a criação de direitos para os povos originários. Foi graças à pressão da sociedade civil e de lideranças como o Ailton que a nova carta incluiu um capítulo destinado aos direitos dos povos indígenas. Eu vou ler, viu? Lá no artigo 231, a Constituição diz o seguinte: que são reconhecidos aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A carta também previu que todas as demarcações das terras indígenas deveriam ocorrer no prazo de 5 anos. Bom, a Constituição é de 1988, então esse processo todo deveria ter sido encerrado lá em 1993. A gente está um bocado atrasado, né? Por que será que isso aconteceu? Que bom que você perguntou. Antes de explicar por que as demarcações demoram tanto para acontecer, é importante a gente explicar uma coisa. A relação que os povos indígenas têm com seus territórios tradicionais não é a mesma daquela que os não indígenas têm com suas terras. Para esses povos, as terras tradicionais são importantes para a manutenção de sua cultura, seu idioma, seu modo de viver e conviver. Isso significa que, sem acesso à terra, as culturas indígenas morrem, tanto no seu modo de interagir quanto no de conviver. Bom, quem vai contar um pouco melhor essa história pra gente é o Richard Weramirim. O Richard é fotógrafo, nasceu e vive aqui na terra indígena Jaraguá, ao norte da cidade de São Paulo. O Richard também é criador da página Mídia Guarani Mbiá, que é um projeto de fotografia que relata, registra tanto o cotidiano quanto as lutas do povo guarani. Richard, eu queria muito que você contasse pra gente um pouco qual que é a importância do território para as culturas indígenas e qual que é especialmente a importância dessa terra indígena onde a gente está para o povo guarani aqui em São Paulo. Para o povo guarani aqui da terra indígena Jaraguá, ela não veio à toa para o Jaraguá, né? Ela veio com o ensinamento de um pajé, que é o Caraipotu, que faleceu há 2 anos. Ele chegou aqui na terra indígena Jaraguá e ele veio nessa área olhar, observar, e ele viu que essa área é específica para manter a cultura guarani, né? O canto, as danças, a língua. Foi uma forma que ele primeiro veio com a família dele, depois ele
chamou as pessoas para vir morar também, porque aqui ele viu que é um lugar que dá para manter a Mata Atlântica preservada, que fica no Parque Estadual do Jaraguá. E a língua, que é uma coisa que o povo guarani tem muito medo de perder por conta da aproximação da cidade, que vem chegando mais perto, né? Vocês estarem aqui também é um jeito de preservar essa cultura, então a terra é importante para manter viva a cultura guarani? Sim, não só a terra, mas como o solo também, de proteger o solo, que ela vem sendo contaminada há anos pelo povo branco, né? Porque aqui também é uma forma de cuidar da terra e cuidar do nosso corpo mesmo, porque a terra, ela protege o nosso corpo. A cidade, ela fere a terra, mas a terra tá ali sempre forte, protegendo nós. A gente tinha conversado até um pouquinho, né, sobre se ver dentro do ativismo. Queria que tu falasse um pouco, porque sendo uma pessoa indígena e entendendo as questões de hoje, é muito difícil separar a vida do ativismo, né? Sim. Como eu disse, né, eu acho que o povo guarani, não só o povo guarani, mas os povos indígenas do Brasil, ela já nasce com ativismo desde criança, porque as crianças já nascem na luta. Ela já, desde criança, tá lá em Brasília, tá lá nas manifestações, então o ativismo já é desde criança, não tem uma idade que você pode dizer que começou o ativismo, porque você já veio da luta para continuar na luta. Bom, aqui é importante fazer um parênteses. O direito indígena à terra não é exatamente uma novidade da Constituição de 88. Ele até aparece em várias legislações anteriores, inclusive em um documento chamado Alvará Régio, de 1680, lá do século XVII. E esse direito reaparece em todas as constituições brasileiras do período republicano. Agora, uma coisa é ter direito na teoria, outra coisa é ter direito na prática. E esse direito, no caso, era pouco aplicado, né? Era uma previsão deficiente, não é? Esse daqui é o Rafael Modesto, advogado do Conselho Indigenista Missionário, o CIM, organização que há quase 50 anos trabalha junto com os povos indígenas na defesa dos seus direitos. O que o Rafael estava contando para a gente é que os direitos indígenas até apareciam em algumas legislações anteriores a 88, mas tinha uma questão bastante importante. Até meados dos anos 70, o Estado brasileiro trabalhava com a ideia de que um dia os povos indígenas iriam desaparecer. Exato. Os indígenas eram considerados uma categoria transitória. A ideia era de que, eventualmente, eles fossem abandonando as suas culturas e fossem assimilados. Além disso, como eu falei lá atrás, os indígenas não eram considerados cidadãos plenos. Eles eram tutelados pelo Estado. Essa história de tutela significa que os povos indígenas, por exemplo, não poderiam ingressar na justiça com uma ação. Perante a lei brasileira, eles eram equiparados aos adolescentes e às crianças. O que a Constituição de 88 fez foi mudar esse jogo. Além de reconhecer o direito indígena à terra, a nova Carta também reconheceu o direito desses povos às suas culturas e aos seus idiomas. Como é que é isso, hein, Rafael? E que a Constituição de 88 abrangeu muito mais para respeitar e dar muitas outras garantias, inclusive dos seus sistemas culturais, o fim do regime tutelar, o direito aos costumes, aos usos, às línguas, crenças e tradições, e uma coisa muito importante que nenhuma Constituição garantiu, que é o direito à organização social. Isso é dizer, que está alinhado com a própria Convenção 69 da OIT, quer dizer que os indígenas podem viver de acordo com seus sistemas que são próprios, inclusive que viviam dessa forma antes da chegada dos portugueses, dos europeus, e de resolver os seus conflitos aplicando o que eles consideram, para aquilo que eles consideram como ilícito, as suas próprias leis. Então, respeitando o sistema cultural, econômico, social e jurídico. Desde 1988, o processo de demarcação das terras indígenas está muito mais organizado. Hoje dá para dizer que ele é dividido em 6 grandes etapas. A primeira delas começa quando a Fundação Nacional dos Povos Indígenas cria um grupo de trabalho comandado por antropólogos para fazer a definição do território indígena. Isso, eles começam produzindo um relatório que vai para a aprovação da presidência da FUNAI. Aprovado, esse documento fica público. Logo após, esse documento ele fica aberto para manifestações ou também pedidos de indenização ou processo de pendência.
Pois é, depois disso esse processo é remetido para o Ministério da Justiça. Hoje é o Ministério da Justiça quem diz qual vai ser a extensão da terra indígena. Já na quarta etapa é feita a demarcação física do território, são postas, por exemplo, placas mostrando quais são os limites da terra indígena. É nesse ponto também que são tiradas as pessoas não indígenas que estejam vivendo na terra. E no finzinho do processo, toda essa documentação vai para o presidente da República, que faz a homologação. Por fim, o território indígena é registrado em cartório. Hoje, a FUNAI calcula que existam 764 terras indígenas dentro de processo de demarcação. Porém, só 448 chegaram no final desse processo. Lembra, a ideia original era concluir todas as demarcações até 1993. Mas hoje a impressão que a gente tem é de que esse processo demora muito para avançar. Rafael, o que foi que aconteceu? O fato é que houve uma judicialização em massa dos procedimentos administrativos de demarcação. São muitas ações judiciais, mas, por exemplo, um processo de demarcação pode ter aí 10, 12 processos. A gente acompanha o caso dos Caingangue de Toldo Boa Vista, que é um caso do Paraná. Teve a demarcação e todos os fazendeiros que foram impactados pela demarcação entraram na justiça e ganharam os processos, né? Ganharam os processos para anular a demarcação com base no marco temporal. Então, isso impede a finalização da demarcação. Já tinha uma portaria declaratória nesse caso. Outro problema foi que nos últimos anos faltou orçamento para a FUNAI. Em 2011, tinha um orçamento de 34 milhões para fazer demarcações de terras indígenas. Mas em 2020, quase 10 anos depois, o orçamento era de um pouco mais de 7 milhões. Pois é, nunca a FUNAI teve recurso suficiente para finalizar as demarcações. Agora, cá para nós, né? O que a FUNAI está vivendo nos últimos 5 anos, 4 de Bolsonaro, mas acho que foram 2 Temer, 6 anos, né? É um desastre no campo da estrutura da FUNAI e na previsão orçamentária, né? Cada vez foram extraindo mais as condições orçamentárias da fundação, que impacta diretamente nas demarcações, na finalização. Hoje, o que a Joênia diz? Não tem dinheiro para fazer demarcação. Nesse meio tempo, os povos indígenas enfrentaram uma série de outros desafios que poderiam dificultar o seu acesso à terra. Agora, em setembro, o Supremo Tribunal Federal derrubou a tese do marco temporal. Defendida por ruralistas, essa tese dizia que os povos indígenas só teriam direito às terras que ocupavam ou reivindicavam se estivessem na mesma data que foi promulgada a Constituição de 88. Pois é, depois de muita mobilização do movimento indígena, o marco temporal foi derrubado. Os ministros do STF decidiram que ele é inconstitucional, que ele desrespeita a Constituição. Isso é motivo para comemorar, sim, até porque avançar nas demarcações de terras indígenas é um movimento muito importante para esses povos, mas também para os não indígenas. Pois é, um levantamento do projeto MAP Biomas constatou que nos últimos 30 anos, as terras indígenas, demarcadas ou não demarcadas, estiveram entre os territórios que mais preservaram vegetação nativa. Num planeta que está ficando cada vez mais quente e vivendo uma crise climática, os modos de vida dessas populações apontam para caminhos da nossa sobrevivência. Pois é, enquanto isso, aqui no Pico de Jaraguá, a população Guarani-Mibiá busca encontrar novas maneiras de resistir e viver a sua cultura e seu modo de vida. A Rosiane Silva vive aqui e é uma das integrantes do time Guardiãs da TI Jaraguá. Criado em 2022, o time reúne mulheres para jogar futebol e falar sobre direitos. O time Guardiãs, né? A gente colocou esse nome porque a gente se considera, como se fala? Guardiãs porque, além de proteger a natureza, né? Que é o nosso modo de viver, que a gente fala, né? Aí a gente colocou esse nome de Guardiãs, né? Que a gente somos guerreiras, né? Também fora do campo, na comunidade a gente sempre está correndo atrás dos nossos direitos, né? Me conta um pouco a respeito dessa luta. Que direitos vocês lutam para ver respeitados? O direito de que
toda mulher, né, merece estar em todo lugar, né? Assim como eu aprendi, né, que mulher não é só ficar em casa, arrumando a casa, né, fazendo seus deveres, né? Como se fala? Que a gente não é só dona do lar, né, que eles falam. E a gente merece estar em todo lugar, assim como no campo. Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre por que é importante resistir para permanecer nesse território, inclusive para ampliar esse território, cuja ampliação, né, cujo aumento vocês buscam hoje em dia. Por que isso é tão relevante? Eu gosto de morar aqui por causa da natureza, né? Eu acho que a gente estando aqui, a gente ainda tem como proteger, né? Porque, por exemplo, assim, a cidade está aumentando, né? Então, está destruindo tudo que a natureza que a gente tinha, só resta o pico praticamente, né? De verde, assim, né? A gente não vê muito mais natureza. Então, eu tô sem palavras. Eu acho muito importante preservar o que a gente tem ainda. Bom, por hoje é isso, pessoal. Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir e compartilhar. Aproveita para entrar no site da Brasil Direitos. Lá a gente publica muita informação bacana, assim como esse assunto, vários outros. Pois é, até a próxima.